Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando Frappé do Básico ao Avançado. Continuando a parte dos tipos de doctype, hoje a gente vai focar um pouquinho mais em cima do doctype submitível, tá bom? De uma forma geral, antes de explicar um pouquinho mais a fundo, o doctype submitível ele é utilizado quando a gente precisa que algum registro dentro do nosso aplicativo ele seja efetivado e a gente espera que esse registro ele não tenha nenhum tipo de alteração ao longo do tempo. Isso é muito comum, por exemplo, para transações financeiras, né? Se a gente tem ali um aplicativo que controla pagamentos, seja pagamentos de colaboradores, para colaboradores, né? Folha de pagamento, seja algum pedido de venda que você está faturando, esse tipo de coisa, geralmente nós utilizamos os doctypes submitíveis. Para a gente habilitar um doctype submitível, a gente precisa selecionar a opção é submitível. Submittable em um doctype, né? E daí ele se torna já automaticamente submitível. Um doctype submitível ele pode ter três estados, né? O estado rascunho, submetido e cancelado. Né? Se você for a fundo no banco de dados, ele é gerenciado, esse estado ele é gerenciado pelo field name docstatus e ele pode ser 0, 1 ou 2, rascunho, né, submetido ou cancelado. Um documento no estado rascunho, ele ainda pode ser alterado, né, como qualquer outro documento do nosso sistema, mas uma vez que ele é submetido, os campos eles se tornam bloqueados, né? Então não pode mais ser alterado as informações dos campos. Um doctype, depois de submetido, ele ainda pode ser cancelado. Né? Se você quer ajustar, alterar alguma informação ali, você ainda pode cancelar, o seu usuário pode cancelar ele, né? O que torna aquele doctype como o status 2, então inválido, e permite que você corrija, né? Faça uma correção naquele doctype que foi cancelado, criando digamos assim, um outro doctype copiado daquele que tem um certo tipo de vínculo para que você altere alguma informação e o submeta novamente, ou apenas pode deixar ele como cancelado. Você pode ver que quando você cria um doctype, ele vai ter um campinho já automaticamente criado chamado de alterado de, né? Amended from, que a gente vai visualizar ali quando a gente for criar esse doctype que a gente vai estar criando agora, e isso basicamente são doctypes submetidos. Então, para a gente ver um pouquinho melhor isso na prática, a gente tem aqui esse library transaction que a gente vai criar, que é como se fosse a retirada ou, né, o retorno dos livros que a gente tem ali na nossa biblioteca, tá bom? Vai aqui no nosso servidor local, né, vem aqui em Build, clica em Doctype e adicionar Doctype. O nome dele vai ser Library Transaction, né? Sempre procura tirar os espaços ali, antes e depois. Vai ser para o módulo Library Management e, né, é submitível. Marca isso daqui e clique em criar e continuar. Você pode ver que nem a gente comentou ali, né, que nem a gente viu ontem na última aula, ele já cria esse alterado D para nós aqui automaticamente e agora a gente vai criar os fields aqui. Artigo, então é um campo do tipo link, deixa eu abrir aqui do lado, fica mais fácil. Um campo do tipo link, article. A gente tem que obrigatoriamente colocar a opção aqui. Ok, ele é obrigatório. Vamos adicionar um outro campo, library, outro campo do tipo link também, que é o library member, que a gente vem aqui nas opções e seleciona também o library member. Agora, aí também é obrigatório. Vamos colocar mais um campo. Esse campo a gente vai utilizar o campo de select, que é quando a gente dá, por exemplo, várias opções para o cliente selecionar, dentre daquelas que a gente está definindo aqui em opções, tá bom? Então aqui vai ser o tipo, né? E o nosso tipo ele vai ter dois, também é obrigatório. Ele vai ser ou issue ou return, que é basicamente retirar ou retornar o livro que a gente está selecionando aqui. E um outro campo de date, que é a data, né? Que é a data de fato da transação. Aqui uma coisinha bacana que a gente pode colocar, se você quiser, Gui, eu não quero que a pessoa possa alterar esse campo. Como é que eu poderia fazer? Você pode colocar, desce aqui um pouquinho, default, por exemplo, você coloca today e coloca ele como read only aqui, ó.
ele automaticamente vai colocar o campo today, né? Vai colocar a data de hoje aqui e a pessoa não vai poder alterar. E se você quiser que a pessoa possa colocar retiradas, retroativas ou no futuro, você deixa esse campo aqui fora, mas eu gosto muito de trabalhar dessa forma porque a gente, como eu posso te dizer, a gente, né, bloqueia ali alguns tipos de alteração desnecessárias dos nossos colaboradores, tá bom? Dos nossos usuários. Vou só ajustar aqui agora o layout para a gente finalizar essa parte. Pronto, cliquei em salvar. Se eu venho aqui no Show Preview, eu consigo visualizar mais ou menos como é que ficou o nosso formulário. Show de bola, é isso daí. Então agora a gente tem, né, os nossos artigos, nós temos os nossos membros, as nossas associações, né, que são as assinaturas dos nossos membros, e nós temos as transações, que controla os nossos artigos retirados, emprestados ou esses artigos que foram devolvidos. Agora a gente vai colocar um controlador aqui no nosso Library Transaction para gerenciar essa questão. Mas se você quiser visualizar como ficou também, vem aqui em Go Library Transaction, adicionar. Você pode ver que a gente tem aqui, ó, quando seleciona, já vê os livros que a gente colocou, Library Member, né, aquele Library Member que a gente criou, o Type Issue. Você pode ver que a primeira opção é sempre aquela que é marcada aqui para selecionar. Se você quer que uma outra opção seja marcada como padrão, é só você vir aqui, por exemplo, no Type e colocar o Default como outra, tipo Return, né, que deu, mesmo o Return sendo a segunda na questão de opções aqui, ele pega e é marcado como padrão. Só uma questão importante, que as opções no Select, no Frappé, elas têm que ficar uma abaixo da outra, tá? É uma coisa que eu não tinha comentado anteriormente, mas só para ressaltar aqui, você coloca uma abaixo da outra. E você pode ver que o Date, ele ficou Read Only, né? Tipo, a gente não consegue alterar ele aqui, e ele já está previamente selecionado aqui para evitar que o usuário preencha uma data errada ou alguma outra coisa que a gente não queira aqui, beleza? Então vamos colocar agora a validação. Vem aqui no VS Code, abre aqui o nosso doctype, Library Transaction, e eu vou copiar aqui já o código que eu deixei formatadinho, só para copiar e colar aqui. Pronto. Explicando basicamente o que esse código faz, para vocês entenderem. Antes de a gente fazer a submissão de um arquivo, então a gente tem, que nem a gente falou, dois estados. Os estados rascunho, quando eu estou criando ali uma transação, estou cadastrando algum tipo de requisição de um colaborador e não tem validação nenhuma por enquanto. Mas a hora que eu for efetivar, ele tem dois códigos. Primeiro, se for o tipo issue, ou seja, eu estou retirando algum livro ali, ele verifica, né, ele dá um validate issue, que ele basicamente verifica se o artigo está disponível, né? Ou seja, se ele está disponível para fazer ali a retirada e se o nosso membro ele tem uma associação válida, né? Que a gente fez aqui anteriormente, ele já pega e verifica se ele tem ali uma associação válida. Se tiver, ele altera já o status do nosso artigo para issued, ou seja, para reservado, e clica em salvo. Ponto. Daí, se for um retorno, ele verifica também o seguinte: se o nosso artigo ele está marcado como return. Se ele tiver marcado como disponível, ele comunica aqui: olha, primeiro você tem que fazer um issue, né? Fazer aqui a retirada, para depois você comunicar de fato o retorno daquele livro ali. Se tiver tudo certo, né? Se ele tiver com o status issued, ele pega e já altera o status do nosso artigo para available. Veja que interessante esse código, como é simples você trabalhar com os documentos, né, e as informações dentro do Frappé. Aqui a gente instancia, né, a classe artigo, né, com o artigo que a gente quer ali, que foi escolhido pelo cliente, e uma vez que a gente instanciou, a gente consegue fazer duas coisas. A gente consegue, várias coisas na verdade, alterar algum tipo de informação, né, daquele documento, ou até mesmo executar, né, por exemplo, funções que estão dentro da classe. Então a gente poderia, por exemplo, futuramente instanciar a classe Library Transaction e executar a função Validate Issue, por exemplo, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, instancia e executa alguma função. Então, quando a gente cria as classes com as nossas funções atribuídas à classe,
quando a gente instancia ela futuramente, ela permite que a gente execute elas também, né? Que nem a gente está executando a função save aqui, por exemplo, que salva as alterações que a gente fez ali no banco de dados. Então, basicamente, gente, era isso por hoje. Era explicar para vocês um pouquinho melhor sobre documentos submetíveis e avançar em cima do nosso aplicativo. Obrigado.